galera esperta! Ó, nós aqui com mais um Biologando com você. Antes de começar essa aula, rapidinho comigo, não esqueça de dar seu like, de colocar o seu comentário e, claro, se você não for inscrito, se inscreva. Beleza? Vamos biologar? Pois sangue nesse olho que a bola da vez vai ser metabolismo energético, onde vamos falar sobre fermentação e quimiossíntese. Vem comigo! Então, metabolismo, por início de conversa, é um conjunto de reações químicas que ocorre no citoplasma das nossas células. E é muito importante para manter nós seres vivos, claro, olha só esse trocadilho de seres vivos, olha só, isso, para manter a vida. A metabolismo é muito importante, essa cascata química, esse conjunto de processos químicos. Vamos lá, e um pouquinho aqui, um veneno que matou Napoleão Bonaparte. Na segunda metade do século XX, os cientistas mostraram interessados em descobrir de que modo o legendário francês teria morrido. Então, na década de 1960, uma junta de cientistas britânicos conseguiu detectar a presença de arsênico no organismo do Napoleão. E ao analisar os seus fios de cabelo, sendo um tipo de veneno muito comum na época. Diversas pessoas logo concluíram que os inimigos de Napoleão tramaram a sua morte através dessa substância tóxica, o arsênico. Passando algum tempo, algumas pesquisas colocaram em dúvida que o envenenamento tivesse ocorrido, porque no campo de batalha era comum a dieta em carne, farta dieta em carne e alimentos conservados, com bastante sal. Então, além disso, era rara a presença de vegetal ou fruta que viesse contrabalancear a dieta calórica. Beleza? Vamos lá, acabou a história. Então, vamos conhecer o metabolismo energético, entender os processos celulares realizados pelas organelas e a moléculas energéticas. Vamos lá? Pega o seu caderno para fazer suas anotações e os demais aplicativos. Vamos lá? Então, os seres vivos vão ter veículos híbridos. Beleza? Onde vamos ter, mostrando aí, nas bactérias, vamos ter a fermentação e a quimiossíntese, que são dois processos, e vamos ter a respiração celular. Então, esses três processos aí podem ocorrer nas bactérias, um desses grupos. E claro, nesse metabolismo resultante vamos ter o ATP. Esse ATP, que é a molécula energética, vamos falar um pouquinho mais, está presente tanto na membrana plasmática, no núcleo, para a reprodução, para a formação de proteínas, para o movimento. Então, o ATP é importante para as células. Então, vamos manter vivo ATP. O que é ATP? É energia para a nossa célula. Beleza? Vamos que vamos. Então, o que seria essa bateria biológica, nossa bateria energética, o ATP? Primeiramente, essa palavra significa adenosina trifosfato. Tá? Mostrando aí a molécula aí. Então, ela é a nossa moeda energética. Ela é formada por uma ribose, lembra da aula de ácidos nucleicos? Uma ribose, um fosfato e uma adenina, que é uma base nitrogenada. E o fosfato vão ter 3 moléculas de fosfato. Então, por isso que é trifosfato. Então, a adenosina trifosfato tem 3 fósforos. Se tiver só 2 fósforos, difosfato, só um fósforo, monofosfato. Tá? Então, o ATP ele é um nucleotídeo. Beleza? E claro, como ela é a nossa bateria energética, porque o principal motivo, a importância do metabolismo resulta em produção de energia. Então, o ATP
vai justamente formar reagindo com a molécula de fosfato inorgânico para formar ATP. Então, molécula orgânica, molécula para a célula. Então, a ATP é formada e essa energia vai direto para a célula. Então, essa liberação de energia ocorre justamente com a reação de quebra. Então, a quebra do ATP, liberando o fosfato, libera essa energia para a célula poder sobreviver, manter suas atividades. Então, essa reação de quebra do ATP que vai liberar energia, os químicos chamam de reação exergônica, perdão. O que é uma reação exergônica? É uma reação exotérmica, porque libera energia. Agora, quando há a formação do ATP através do metabolismo energético, isso é uma reação que endergônica, porque absorve energia, ou endotérmica, né? Absorve energia, que pode ser o calor. Beleza? Vamos lá! Então, fazendo o frete de hidrogênio, vamos ter 3 aceptores intermediários de elétrons e hidrogênio. Então, eles vão ser os carrinhos que vão transportar. Então, vamos ter o NAD, que é o nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é o NAD, a sua forma oxidada, lembra que os químicos, oxidada é porque ela perdeu elétrons, e ela vai passar a sua forma reduzida, que é o NADH, porque ela vai receber elétrons e receber hidrogênio, que é a sua forma reduzida. E vamos ter o NADP, que é a sua forma oxidada, e NADPH, forma reduzida. E vamos ter a flavina adenina dinucleotídeo, que é a famosa FAD. Então essa é a forma oxidada. Quando ela recebe elétrons e hidrogênios, é a FAD-H2, que é a forma reduzida. Então, NAD e a FAD são aceptores intermediários de elétrons e hidrogênio. São os carrinhos que vão transportá-los. Beleza? Vamos que vamos! Então, os primeiros seres vivos, onde a Terra primitiva não tinha alimento suficiente, tinha alta concentração de mineral, lixiviação, que é um processo catastrófico, processo de corrosão intensa, e intenso vulcanismo, então ia ter um processo metabólico bem mais simples. Qual seria esse processo metabólico? Vamos lá. Um deles é a quimiossíntese. A quimiossíntese, ela vai ocorrer nos seres vivos autotróficos. É um tipo de porque o ser vivo que faz esse processo, ele produz seu próprio alimento. Então vai aproveitar a energia das reações de oxidação. Então esse processo ocorre nas ferrobactérias, onde ela vai aproveitar a energia da oxidação de compostos de ferro. As nitrobactérias, que vai aproveitar a energia da oxidação dos íons amônia ou nitrito e da adubação natural. E as sulfobactérias vão aproveitar a energia da oxidação do ácido sulfídrico. Beleza? Então, a quimiossíntese ocorre em que seres vivos? Algumas bactérias. Então, atenção, quando falar que as bactérias que fazem quimiossíntese, qual é o nível trófico dela na cadeia alimentar? Produtor. Então não pense que produtor é só o vegetal que faz fotossíntese. Algumas bactérias que fazem quimiossíntese são produtores. Beleza? Vamos que vamos! E o ATP? E assim, o ATP ele vai ser produzido num processo chamado de fermentação, tá? Que é um tipo de respiração anaeróbia. O que é anaeróbia? A de negação, aeróbia vem de A. Então, essa respiração vai ocorrer sem a presença do gás oxigênio. Então, a fermentação vamos ter de 2 tipos. A lática, onde o produto final vai ser o ácido lático, o azedinho, aquele azedinho do queijo, do iogurte. E também a fermentação acética, onde há a produção do ácido acético como produto. Isso aí é na fabricação do vinagre.
E a fermentação alcoólica, me dá até água na boca. Opa, não sou, o Carvalhão não é cachaceiro não, tá? Então a fermentação alcoólica, o produto final é o álcool etílico, o etanol. E é muito importante para obter alguns produtos, como combustíveis, pães, bebidas, bolo. Beleza? Vamos que vamos. Fermentação alcoólica é muito fácil. Então esse processo é um processo bem simples de produção de ATP. Então a fermentação, no caso da alcoólica, vai ocorrer através da degradação da glicose. Então a glicose, lembra que é um carboidrato, vamos lá na minha aula de carboidratos para conhecer mais. Então a glicose, que é um açúcar, é uma molécula simples, ela vai ser quebrada. Lembra que a glicose já tem 6 carbonos. Ela vai ser quebrada em 2 moléculas com 3 carbonos. Então 2 moléculas chamadas de ácido pirúvico ou piruvato. Tá? Então nisso, para ter a quebra da glicose, vai ser gasto 2 ATPs. E os hidrogênios da quebra da glicose vão reduzir 2 moléculas de NAD, transformando de NADH. Beleza? Então, a quebra da glicose foi transformada em 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico. Beleza? Então, isso está ocorrendo no citoplasma da célula. Então, essas 2 moléculas de ácido pirúvico vai sofrer o processo de descarboxilação. Que é isso, Carvalhão? É a perda de carbono através. Então ela vai perder essa descarboxilação, ela vai perder através da formação do gás carbônico ou CO2. Então ela vai perder 2 carbonos. Então vai formar uma molécula com 2 carbonos, que é o álcool etílico. Então ela vai receber os hidrogênios do NAD, que ela recebeu da glicose, e vai repassar para a molécula de 2 carbonos, formando o álcool etílico, que é o produto final. Então, nesse caso aí, o álcool etílico é o aceptor final de elétrons e hidrogênio. Então, perguntar em prova, quem é o aceptor final de elétrons na fermentação alcoólica? O álcool etílico. E de onde vem esse hidrogênio do NAD? Da glicose. Beleza? Tranquilo? Então, o álcool etílico, esse é o processo feito pelo fungo Saccharomyces cerevisiae, que é o fermento da padaria, o fermento biológico. Então, o que é aquele fermento que a mãe de vocês coloca, sua mãe coloca no bolo, os padeiros colocam no pão? É fungo desidratado. Então, pelo processo que eles vão colocar água, esse reidrato, e faz o processo de fermentação alcoólica, onde vai produzir o álcool etílico e gás carbônico. Por que a massa do bolo cresce e a massa do pão cresce? É tufa. Em outras palavras, devido ao álcool? Não, devido ao gás carbônico, CO2. É isso que se expande. E o álcool? Por que o pão não tem álcool no pão e no bolo? Porque quando você vai assar esses 2 alimentos, o álcool vai o quê? Evaporar. Beleza, galera? Vamos que vamos! E a fermentação lática é bem parecida, só que é o seguinte. A glicose, com o mesmo processo, com gasto de 2 ATPs também, vai quebrar essa glicose com 6 carbonos em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. E os hidrogênios vão reduzir o NAD, beleza? Esse piruvato vai receber de volta os elétrons, então ele mesmo vai ser o aceptor final de elétrons e vai transformar em ácido lático ou lactato. Então, nesse caso, diferente da fermentação lática, não há processo de não vai ter liberação de gás carbônico, porque não sofre, o ácido pirúvico não sofre descarboxilação. Então, não libera gás carbônico aqui na fermentação lática. Isso é muito importante, tá? Então, na fermentação alcoólica, quando o ácido pirúvico sofre descarboxilação, vai formar um composto intermediário, que é o aldeído acético. Aí depois que ele recebe esse hidrogênio do NAD, ele se transforma em
álcool etílico. Aqui não. Então, o próprio piruvato vai ser o receptor final de elétrons e vai transformar em ácido lático. Então, isso ocorre pela maioria das bactérias. Então, as bactérias vão produzir, por exemplo, as bactérias do leite, os lactobacilos. Então, vai provocar, por causa do ácido lático, vai diminuir o pH e vai provocar a desnaturação das proteínas. Isso já caiu no Enem. E vai coalhando o leite, produzindo a coalhada. Assim também o queijo e iogurte. Então, aquele azedinho do leite, lá do iogurte, é devido ao ácido lático. Então, é a partir daí. E também as células musculares, atenção, alô, alô, aí, também ocorre fermentação lática. Então, quando você está numa atividade física intensa, lá malhando, 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 aí só que o oxigênio não está sendo suficiente para chegar até os músculos para ocorrer respiração aeróbia. Então, as células musculares vão deixar de fazer a fermentação aeróbia com oxigênio para fazer a fermentação, que é uma respiração anaeróbia, sem o oxigênio, para produzir o quê? ATP, que esse é o objetivo. Então, só que o produto final vai ser o ácido lático. Então, o que vai acontecer com o acúmulo de lactato? É por isso que deixa, depois da atividade física, tuas células fadigadas, doloridas, que está começando a atividade física. Ou pode provocar as famosas cãibras, que é devido a essa atividade intensa, fermentação lática, por causa do lactato presente nos músculos. Assim como na flora vaginal, na vagina. Então, esse grupo de bactérias fazem fermentação lática para produzir o ácido lático, sim, para proteger o órgão genital da mulher. Quer dizer que a vagina da mulher ela é azeda? Sim, sim, sim. Beleza? Vamos que vamos, galera! E com isso foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre metabolismo energético, falamos sobre a quimiossíntese e sobre o processo de respiração anaeróbia, que é a fermentação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Coloque lá nos comentários. Beleza? Amei estar com vocês. Pra você, um Czão de Carvalhão e um beijo no seu coração.